É muito interessante quando em João, no capítulo 2, está escrito o seguinte, no versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que eu acho interessante acerca desse texto é que muitos iam até Jesus por causa dos sinais. Afinal de contas, nós gostamos de um espetáculo. Quando a gente sabe que tem alguma coisa nova rolando no ar, quando tem alguma novidade, quando tem alguma coisa que está causando perplexidade, que está criando comentários, a gente quer dar uma olhadinha para ver o que é. E mais, dependendo do caso, a gente diz que acredita ou não acredita. A gente sempre tem uma tendência a emitir uma determinada opinião acerca daquilo que para nós é uma novidade. O que o texto está dizendo assim, muitos creram em Jesus por causa dos sinais, mas Jesus não se confiava a eles. Não é interessante? Não parece que o texto está dizendo assim para nós, olha, aparentemente eles estão crendo, mas Jesus não está muito convencido com essa história. Aparentemente eles estão sendo simpáticos à realização das coisas que Jesus está fazendo. Porém, Jesus sabe que no fundo não é bem assim. Essa é a impressão que eu tenho desse texto, quando eu o leio. E é exatamente a impressão que eu tenho quando eu penso na avaliação do que eu vejo à minha volta como dito evangélico, seguidor de Jesus. Na grande maioria das vezes, muitos estão seguindo Jesus por causa das promessas que são feitas em nome de Jesus. Muitos estão orando em busca das bênçãos que lhes foram prometidas por aqueles que visam representar Deus na terra. E isso não quer dizer que haja de fato uma fé genuína e de fato um relacionamento com Deus. Alguém estar em um templo, em uma comunidade, não quer dizer que de fato ela se relaciona em amor e fé com Deus. Uma pessoa que fala uma oração não quer dizer também que ela é alguém que está expressando um verdadeiro relacionamento com Deus. O próprio Jesus falou que os pagãos também oram, e oram com palavras repetidas, porque o conceito que eles têm a respeito de Deus é de uma impessoalidade tão profunda, tão intensa, que Deus precisa ser convencido pelo muito falar de que as nossas orações são boas para serem atendidas. Então veja como esse texto nos ensina, como essa avaliação de João acerca de Jesus e a forma como ele estava lidando com a multidão, nos ensina a não nos emocionarmos com as aparências, a não nos convencermos com as aparências, a não julgarmos pela aparência, a não nos colocarmos naquela posição onde eu me deixo ser convencido só porque parece, só porque tem os trejeitos, só porque possui uma capa superficial que denota um determinado significado, mas que não necessariamente o representa. Ontem mesmo eu estava lendo esse texto que fala que nos últimos dias muitos virão com vestes de piedade, mas negarão a verdadeira piedade na prática.
Isso está lá na segunda carta de Timóteo. Então, Jesus não se confiava a eles, porque Jesus conhecia a verdade do coração dessas pessoas. Isso fala muito ao nosso coração. Será que a minha fé em Deus, de fato, está estabelecida na base certa? Será que a minha fé subsiste em meio às tempestades da vida? Será que a minha fé, de fato, permanece de pé se eu ouvir um não da parte de Deus? Ou se eu só estou indo na conversa daqueles que prometem coisas acerca de Jesus? Ou eu só estou buscando a Jesus porque eu sei que é muito conveniente fazer isso, porque o Jesus que me foi apresentado é um Jesus que está disposto a fazer tudo o que eu quero, a satisfazer todos os meus desejos. Jesus conhece muito bem o coração da gente. Ele sabe se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Cumpre cada um de nós perscrutar o nosso próprio coração e fazer essa pergunta a nós mesmos: por que cremos? Que tipo de fé é essa que nós temos em Jesus? Por que nós dizemos que estamos seguindo? Nós estamos de fato o seguindo? Há evidências profundas, não apenas superficiais, de que de fato eu estou vivendo como Jesus, de que eu estou seguindo os passos de Jesus, de que eu estou experimentando aquilo que Jesus disse que os seus seguidores o experimentaria? Essa é a pergunta que não quer calar. Muitos creram em Jesus por causa dos sinais que ele fez, mas Jesus não se confiava a estes, porque ele bem sabia do que era feito o coração dessas pessoas. E no próximo vídeo nós vamos ver que uma dessas pessoas que diziam ser simpatizantes de Jesus por causa dos sinais que ele promovia era exatamente um religioso chamado Nicodemos. E a este Jesus disse: apesar da sua simpatia, apesar de me chamar de bom mestre, apesar de você ser mestre em Israel, em verdade eu vos digo, necessário é que você nasça de novo.